Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo de questões comentadas aqui com o nosso método da JJ Mentoria. Nós consideramos a resolução de questões antigas um dos métodos mais produtivos de estudo, de preparação para as provas de residência. E aqui nesses vídeos semanais a gente faz toda semana. Quem ainda não assistiu, vai lá no nosso canal no YouTube e veja os vídeos anteriores. Mas nós usamos o nosso método de abordar as questões antigas. Nós acreditamos que existem formas inteligentes de usar as questões antigas, focar naqueles pontos cruciais, naquelas questões realmente representativas de cada tema, e é isso que a gente procura fazer a cada semana. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente resolver hoje quatro questões muito boas e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês nessa preparação para as provas de residência. Bom, para começar essa questão aqui sobre derrame pleural, um assunto importante, um assunto que não é difícil, apesar de muita gente errar questões que não deveriam, uma questão do IANSP, né, o Hospital dos Servidores lá de São Paulo, e uma questão importante aqui para a gente começar. Então, para começar, uma jovem de 17 anos procura a unidade básica de saúde com quadro de dor torácica posterolateral à direita iniciada há 2 meses. Então, como vocês já podem ver pelo título aí da questão, a gente sabe que é um jovem, né, de 19 anos com derrame pleural. E aí o primeiro ponto que eu gostaria que vocês memorizassem, que é um CCQ, é um conteúdo-chave para a questão sobre derrame pleural, é que qualquer paciente aqui em questões de residência médica do Brasil, jovem, com derrame pleural e sem sinais claros de pneumonia, então provavelmente não é um derrame derivado da pneumonia, que é o que a gente chama de derrame parapneumônico. Todo paciente jovem, o diagnóstico mais comum, o diagnóstico que vocês vão tentar excluir ou diagnosticar é a tuberculose. Então, liguem esse alerta. Paciente jovem em prova de residência com derrame pleural que não tem pneumonia, provavelmente é tuberculose até que se prove o contrário. Então a gente já sabe nesse início aí, a gente já consegue chegar nessa conclusão. Claro que a gente precisa agora de outras informações para chegar ao diagnóstico. E aí é importante a gente dizer, nesse caso, o paciente não está com sinais claros de tuberculose pulmonar, né? De doença de tuberculose comum. A banca fala que ele refere tosse seca e prostração, não cita febre, não cita sinais clínicos claros de tuberculose, mas é importante dizer que é possível um paciente ter tuberculose pleural sem ter sintomas de tuberculose pulmonar. E aí a gente está vendo aqui que a radiografia de tórax mostrou o derrame pleural em hemitórax direito, um derrame pleural moderado, sem outras alterações. Então a gente também não tem alterações da tuberculose, não tem alterações de uma possível pneumonia e nem tem alterações de outras possíveis doenças pulmonares que podem causar o derrame pleural, como, por exemplo, o câncer de pulmão. Então, a gente não teve aí dados claros do enunciado e a gente sabe que isso vai ser comum. Porque se a banca coloca um caso clínico muito óbvio, com todos os sinais, a questão acaba ficando muito fácil. Então, em prova de residência médica, a gente tem que prestar atenção muitas vezes nos detalhes do enunciado para chegar à melhor resposta. De qualquer jeito, a banca disse que foi realizada uma biópsia pleural seguida de toracocentese diagnóstica. Aí um ponto importante, muita gente acaba confundindo esses dois tipos de abordagens diagnósticas. A biópsia pleural, realmente a gente vai tirar um fragmento ali da pleura e vai mandar para o exame histopatológico com o patologista. E isso é bem diferente da toracocentese. A toracocentese a gente vai pegar um líquido pleural, então a gente vai pegar alguns ml de líquido ali do derrame e vai fazer uma análise da citologia, vai fazer uma análise da celularidade e da bioquímica desse líquido. Então a gente quer saber, a celularidade está aumentada? E se tiver aumentado, o predomínio é de polimorfonucleares, que são os neutrófilos, ou é um predomínio de linfócitos? E na bioquímica a gente vai ter várias informações. Qual que é a concentração de proteína do líquido pleural, qual é a concentração de LDH, qual é a concentração de diversas outras substâncias. Então, cuidado para a gente não confundir esses dois métodos diagnósticos. E aí eu já adianto uma coisa fundamental, mais um CCQ sobre derrame pleural, que o principal ponto inicial da toracocentese diagnóstica é você chegar à conclusão se é um derrame transudativo ou é um derrame exudativo. Isso aí é basicamente
uma informação que vai te direcionar para um caminho ou para outro. Se for um derrame transudativo, que é aquele derrame que é relacionado a um excesso de pressão ali nos vasos sanguíneos, então existe um excesso de pressão e por isso o plasma vaza para fora dos vasos sanguíneos e entra na cavidade pleural, formando derrame pleural. Nesse caso, as principais causas são insuficiência cardíaca, a síndrome nefrótica, a cirrose hepática também pode causar. Então são essas causas relacionadas à hipervolemia principalmente, ou à hipervolemia naquele segmento, uma pressão elevada nos vasos sanguíneos ali da pleura. Por outro lado, os derrames exudativos são os derrames relacionados especialmente à inflamação. Então, diversas causas infecciosas podem dar inflamação, como a pneumonia, como a tuberculose, e outras causas importantes também, como o câncer de pulmão, são causas fundamentais e comuns de derrame pleural. Então, essa é a grande divisão de águas, o divisor de águas, que é a toracocentese diagnóstica, para a gente determinar se é um derrame transudativo e exudativo. E aí existem critérios, são os famosos critérios de Light, eu não vou me aprofundar neles agora, mas basicamente um derrame pleural exudativo é um derrame que tem pelo menos mais da metade da concentração de proteína do que relacionado ao sangue. Então, se for uma relação proteína no derrame com proteína no sangue, tem que ser acima de 0,5 e essa relação também pode ser do LDH, nesse caso tem que ser superior a 0,6. Então a gente vê que no caso do derrame exudativo, a concentração de proteína no derrame pleural é maior do que no caso do transudativo, em que vai ser no máximo metade da concentração de proteína sérica, da proteína do sangue. De qualquer jeito, agora vamos para os resultados da biópsia, né? O resultado é uma pleurite crônica inespecífica com alguns granulomas sem observar micro-organismos. Eu falei no início que num paciente jovem, sem sinais claros de pneumonia, a nossa principal hipótese diagnóstica no Brasil de derrame pleural vai ser a tuberculose, especialmente em prova de residência. Nesse caso, nós não observamos micro-organismos na biópsia, provavelmente também não foi observado na toracocentese, a banca acabou não deixando muito claro quais análises foram feitas, mas foram observados granulomas. Não é obrigatório a gente identificar o Mycobacterium tuberculosis, seja na toracocentese, seja na biópsia. É comum que isso seja observado, mas em grande porcentagem dos casos a gente não vai ter o diagnóstico exato com a identificação do bacilo, da micobactéria, que é o agente etiológico da tuberculose. E aí o granuloma é uma característica da tuberculose, a gente sabe que mas existem outras causas de granuloma também, e granulomas que podem aparecer ali na análise histopatológica da biópsia pleural. Uma informação importante que a banca também não citou é se esse granuloma é caseoso ou não caseoso. Não sei se vocês lembram das aulas de patologia, mas o granuloma caseoso é aquele granuloma necrótico, que necrosa e tem esse aspecto caseoso, que é típico da tuberculose e também pode aparecer em outras doenças, especialmente em micoses sistêmicas, por exemplo, como a paracoco, o paracoccidioidomicose. Então, o paracoco também pode causar granuloma caseoso. Nesse caso, a banca não especificou se é caseoso ou não caseoso. Se for não caseoso, existem outras doenças, por exemplo, a sarcoidose também pode ser causa de derrame pleural com granulomas. Então, a gente não tem como chegar ao diagnóstico definitivo só com as informações da questão, e aí a gente vai ter que olhar para as opções. Isso é muito importante, anotem aí. Nem sempre vocês vão ter certeza do diagnóstico com as informações dadas pela banca. Então, a banca vai dar todas as informações. Nesse caso, ela deu resultado da biópsia, ela falou que tem granulomas, mas ela não citou a bactéria, ela não citou um granuloma caseoso, ela não deu informações suficientes para a gente fechar, para a gente bater o martelo do diagnóstico. Quando for assim, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar com muita atenção as opções e vai escolher a melhor opção. Então não tem segredo, prova de residência não é você saber tudo sobre a questão, ter certeza do diagnóstico, ter certeza do tratamento. Prova de residência médica é você escolher a melhor opção com convicção. Então é isso que a gente vai fazer. A letra A, então vamos partir para as opções. A letra A, a principal hipótese diagnóstica é neoplasia primária de pulmão. Será que é a principal hipótese? O
paciente de 19 anos, nesse caso a banca também não citou se é tabagista, se tem uma história familiar importante de câncer de pulmão, mas de qualquer jeito a gente sabe que é raro um câncer de pulmão aos 19 anos. Além disso, a radiografia de tórax que não mostra nenhuma lesão pulmonar, então não mostra sinais de neoplasia pulmonar na radiografia de tórax. E por fim também a biópsia da pleura não mostrou nada relacionado à neoplasia, mostrou granulomas, então realmente a letra A não seria a melhor opção. E aí partindo para a letra B, fala que espera-se encontrar um exudato na toracocentese. Para quem prestou atenção no que eu falei ali no início sobre as diferenças do derrame pleural exudativo para o transudativo, já dá para a gente perceber que muito provavelmente, realmente, será um exudato na toracocentese, porque seja tuberculose, seja uma micose sistêmica ou até mesmo a sarcoidose, todas essas causas são causas de derrame pleural exudativo. Então, já na segunda opção, a gente vê que essa é a opção correta, é a melhor opção da questão. E aí, só para a gente falar dessa letra C, que é uma opção importante também, e finalizar, a gente já sabe que a melhor resposta é a letra B, mas a letra C fala que não é importante dosar o ADA, que é a adenosina deaminase, no líquido pleural. O que significa essa dosagem de ADA? Qual que é a grande função da dosagem de ADA? Uma dosagem elevada de ADA é um indicativo, é um sinal de derrame pleural de tuberculose. Então, o derrame pleural tuberculoso tem como característica uma adenosina deaminase elevada no líquido pleural. Então, a gente sabe que a letra C está errada. Na verdade, provavelmente, para a gente ter um diagnóstico, pelo menos com muito mais evidências, né? Um diagnóstico mais embasado, provavelmente a gente deveria dosar aí na toracocentese, provavelmente não, com certeza a gente deveria dosar a ADA na toracocentese, e aí um achado de ADA elevado, associado aos granulomas, associado à idade, à epidemiologia, a gente teria uma segurança muito maior de que esse derrame pleural é provavelmente relacionado à tuberculose. E aí a letra E fala que o paciente deve ser submetido a uma pleurostomia, uma drenagem de pleura, colocação de um dreno. Nesse caso, a gente só vai fazer quando há sinais de empiema. Existem também alguns critérios de pH que a gente não tem essa informação, mas de qualquer jeito, o tratamento básico do derrame pleural tuberculoso não complicado, como aparentemente é esse, até agora, pelo menos até que se prova o contrário, não é um derrame pleural complicado, é o tratamento da tuberculose. Então a gente vai fazer o tratamento naquele esquema RIP para tuberculose, e aí isso teoricamente vai resolver um derrame pleural não complicado. Então, mais uma vez, a melhor opção, a letra B. A gente não tem certeza do diagnóstico, mas todas as nossas principais hipóteses diagnósticas, as hipóteses mais prováveis, seriam hipóteses de derrame pleural exudativo. A gente precisava só saber isso para acertar essa boa questão do IANSP. E aí, continuando, agora a gente vai para uma questão sobre sangramento vaginal do PSU de Minas Gerais, uma paciente de 32 anos, G2P2A0, então teve 2 gestações com 2 partos, ela é usuária de DIU há 3 anos e ela foi atendida na maternidade apresentando sangramento vaginal moderado, dor pélvica intensa, sinais de irritação peritoneal e uma PA de 80/40. Então, uma paciente com sinais de irritação peritoneal e com hipotensão e sangramento vaginal moderado. Então, a paciente já está instável hemodinamicamente, uma pressão baixa, já está iniciando um processo de choque hipovolêmico. E aí, um dado que chama atenção é que, apesar dessa gravidade do quadro, o sinal de irritação peritoneal, uma PA de 80/40, a banca citou um sangramento vaginal apenas moderado. Então, não é esperado que um sangramento vaginal moderado, se o problema for só esse, cause uma instabilidade hemodinâmica desse porte. E isso a gente vai ver que vai ser bastante importante para a gente acertar a questão. E aí, continuando o enunciado, segundo seu parceiro, a paciente estava queixando dor abdominal há cerca de 36 horas. Então, ela já estava com dor abdominal há 36 horas. Não, o parceiro não citou o sangramento, né? A banca não citou que o sangramento já vinha há bastante tempo. Então, a gente infere que o sangramento começou há menos tempo, um sangramento moderado que já está causando choque hemorrágico, choque hipovolêmico. E aí, a banca do PSU, muito importante prestar atenção no último trecho do enunciado, ela pede que a gente assinale a principal hipótese diagnóstica. E aí, mais uma vez, assim como eu falei na última questão, a gente
Só com esses dados aqui, obviamente, a gente não tem certeza do diagnóstico, a gente não tem como bater o martelo de um diagnóstico, mas sem dúvida a gente já pode escolher qual é a principal hipótese diagnóstica dentre essas 4 aqui que a banca trouxe. Para começar, eu já vou excluir a letra B, que é a doença inflamatória pélvica. A DIP é uma doença mais insidiosa, a paciente tem dor hipogástrica, ela pode ter dor em anexos, dor à mobilização do colo, ela pode ter febre também, mas é extremamente raro, não é relacionado ao sangramento vaginal moderado, então DIP tipicamente não causa sangramento vaginal e também dificilmente vai causar um choque tão rapidamente assim. Pode até evoluir para complicações, pode evoluir para abscessos que causem um choque séptico, por exemplo, mas normalmente não vai ser tão rápido e principalmente pela descrição do sangramento vaginal moderado, a gente já pode excluir a DIP, não é um quadro típico de DIP. Além disso, a letra D, perfuração uterina pelo DIU. Uma perfuração uterina pelo DIU também pode acontecer em outros procedimentos aí, intrauterinos, como a curetagem. Ela pode até gerar um quadro desse, ela pode sim acertar um vaso sanguíneo, causar uma hemorragia interna que justificaria essa pressão, ela pode causar irritação peritoneal, mas uma perfuração uterina pelo DIU praticamente só vai ocorrer na inserção do dispositivo. Então, essa é uma complicação que ocorre logo depois da inserção, então não é típico, não é comum, na verdade é extremamente raro que uma paciente que já colocou o DIU há 3 anos, agora tem uma perfuração do DIU tão grave assim, causando todos esses problemas. Então, a gente já dá para excluir a letra B e a letra D, que são opções extremamente improváveis. E aí a gente vai ficar na dúvida entre as 2 outras opções. A letra A, abortamento, e a letra C, a gravidez ectópica rota. São 2 causas que podem gerar sangramento intenso e choque hipovolêmico. Começando pela letra A, abortamento. Por que que a letra A é improvável? Eu já estou dizendo que é improvável. Lembra que eu falei que é uma paciente com choque hipovolêmico, já está começando um choque hipovolêmico, pressão de 80/40. Porém, existe uma descrição de sangramento vaginal apenas moderado. Então, no caso do abortamento, o sangue ele é exteriorizado pela vagina. Então, quando um abortamento causa choque hipovolêmico, a paciente, sem dúvida, vai ter um sangramento vaginal intenso, vai ter um sangramento vaginal de grande monta, não será apenas um sangramento vaginal moderado. Por outro lado, na gravidez ectópica rota, a paciente rompeu ali a tuba uterina, onde estava a gestação ectópica, e ela tem parte do sangramento exteriorizando pela vagina, e aí esse sangramento que foi aquele visto na maternidade e classificado como moderado, porém, grande parte do sangramento é interno. Então, a paciente tem uma hemorragia interna grave e, por isso, esse quadro justifica a presença de um sangramento externo apenas moderado e, mesmo assim, causando um choque hipovolêmico. Por quê? Porque existe a hemorragia interna que na maternidade ainda não foi visto. Além disso, para corroborar a nossa hipótese, a gente tem os sinais de irritação peritoneal que também são comuns na gestação ectópica rota. Então, sem dúvida nenhuma, melhor opção a letra C. Agora eu queria um CCQ importante aí de ginecologia que é fundamental e que serve tanto para abortamento como para gestação ectópica rota, que é a relação dessas 2 condições com o DIU, com o dispositivo intrauterino. Então, a gente sabe que o DIU ele é um dispositivo feito para a mulher não ficar grávida, então ele é um anticoncepcional, inclusive de alta efetividade, então ele dificilmente falha, mas, então, por ele ser um anticoncepcional, ele com certeza, em números absolutos, ele reduz a incidência de abortamento e de gravidez ectópica rota. Porque, obviamente, se a mulher não ficar grávida, ela não vai ter abortamento e também não vai ter gestação ectópica. Isso é um ponto claro. Em números absolutos, o DIU reduz o risco de abortamento e de gravidez ectópica. Porém, quando o dispositivo falha, então, se apesar do DIU a mulher ficar grávida, nesse caso, ela terá mais risco tanto de abortamento como dessa gravidez ser ectópica. Então, o DIU, ele reduz a incidência de abortamento e gravidez ectópica em números absolutos, mas ele aumenta o risco em números relativos. Então, se apesar do DIU uma mulher ficar grávida, o que pode acontecer, essa gestação é uma gestação de risco,
para abortamento e para gravidez ectópica. Então, esse é um CCQ importante. Cuidado para não confundir esses conceitos que em outras questões, em várias outras questões, muitas bancas já cobraram. E aí agora vamos continuando, a gente vai para uma questão de crescimento na infância, crescimento e desenvolvimento na infância, um assunto muito importante, muita gente acha difícil, acha que tem muito decoreba, mas essa é uma questão que eu trouxe aqui, porque ela é muito didática, a gente consegue abordar vários CCQs, vários conceitos, praticamente na ordem, para que vocês tenham muita clareza para acertar praticamente todas as questões sobre esse assunto. Então a gente vai usar essa questão da Universidade de Ribeirão Preto, que é uma questão bem representativa. É uma mãe que traz um filho de 11 anos para consulta, se queixando que a criança está ficando mais baixa que seus colegas na escola. E aí, normalmente, os enunciados sempre começam assim, uma mãe ou um pai se queixando que o filho ou a filha está ficando muito baixo, e aí depois a questão traz os dados antropométricos, como essa questão trouxe, traz o estadiamento puberal, isso é importante, nesse caso a gente pode ver que essa criança ainda não entrou na puberdade, ainda está G1, P1, e aí baseado nesse caso, a banca pede para a gente assinalar a opção incorreta. Cuidado com essa opção incorreta, sempre muita atenção com o último trecho do enunciado. Mas aí eu vou partir para as opções para a gente fazer essa revisão rápida sobre esse tema importante. A letra A diz: de acordo com os dados antropométricos, pode-se dizer que o paciente apresenta baixa estatura. Então, primeiro ponto, primeiro CCQ sobre esse assunto. Sempre que tiver uma questão, e também na prática, de pais queixando-se da altura, da baixa estatura do filho, o primeiro ponto que você deve se preocupar é se realmente existe baixa estatura. Então, se realmente a criança está com baixa estatura. Por quê? Porque muitas vezes, isso realmente acontece na prática, os pais acham que o filho está baixo demais, mas na verdade ele não está baixo, ele está nos limites da normalidade. Então o pai gostaria que o filho fosse mais alto, mas a realidade é aquela. Então o primeiro ponto é a gente descartar essa hipótese de não haver baixa estatura. E como a gente vai fazer isso? Olhando isso aqui, o percentil da altura. Quando a criança tem baixa estatura, ela está abaixo do percentil 3, ou seja, menor do que P3. Nesse caso, então, a criança realmente está com baixa estatura, ela está abaixo do percentil 3. Outro tipo de corte que pode ser usado também para definir a baixa estatura é quando a criança está menor do que menos 2 desvios padrões da normalidade. Então a gente tem esses desvios padrões. Quando a criança é menor do que menos 2 desvios padrões, a gente também considera essa criança como tendo baixa estatura. Então, de acordo, a gente considera correta a opção A, porque realmente pode-se dizer que o paciente apresenta baixa estatura. E aí, partindo para a letra B, a letra B fala: a velocidade de crescimento seria importante para diferenciar uma variante da normalidade de causa patológica. A letra B provavelmente é a mais importante de todas, o CCQ principal. Então, como funciona a sua rotina diagnóstica, a sua conduta diagnóstica nesse caso? Primeira coisa, você vai checar se realmente existe baixa estatura. Se houver baixa estatura, o segundo ponto que você vai prestar atenção é nesse aqui, a velocidade de crescimento. A velocidade de crescimento é que vai te dizer se essa causa da baixa estatura é uma variante da normalidade, e eu vou explicar quais são as duas variantes da normalidade, ou se é uma causa patológica. E aí eu já vou até mostrar a letra D e letra E. A letra D fala que a baixa estatura pode ser a primeira manifestação de algumas doenças crônicas, e a letra E fala que entre as causas endócrinas para baixa estatura, podemos citar o hipotireoidismo e a deficiência de GH, que é o hormônio de crescimento. Então, existem doenças, causas patológicas de baixa estatura. Então, quando eu falei que a velocidade de crescimento vai determinar se é uma variante da normalidade ou se é uma causa de doença, então se é uma causa patológica, pode ser um hipotireoidismo, pode ser uma deficiência de GH, podem ser doenças sistêmicas que prejudicam o desenvolvimento da criança, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva crônica pode prejudicar o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. Então, a velocidade de crescimento vai determinar se é uma causa patológica
ou se é uma variante da normalidade. E agora você vai anotar. Não adianta, você precisa memorizar o que é uma velocidade de crescimento normal nas provas de residência, especialmente para crianças pré-púberes. Então, antes da puberdade, mais ou menos nessa idade de 11 anos, 9, 10 anos, que é quando as questões de prova de residência vão trazer crianças nessa faixa etária. E aí, a velocidade mínima para a gente considerar normal é de pelo menos 5 centímetros ao ano. Então, a criança que cresce pelo menos 5 centímetros ao ano, nessa idade pré-púbere, é considerado uma velocidade de crescimento normal. Então, sempre você vai prestar atenção na velocidade de crescimento. Muitas vezes a banca não vai te dizer exatamente, ó, a velocidade de crescimento foi de 5,5 centímetros. Não, ela vai te dizer que no ano passado a criança tinha a altura de 1,40 m e esse ano ela tem a altura de 1,46 m. Nesse caso, você já sabe que a velocidade de crescimento está normal. Então, o primeiro ponto, vai checar se existe baixa estatura realmente. O segundo ponto, vai checar a velocidade de crescimento. Então, como eu já disse, a letra B está correta. A velocidade de crescimento é que vai diferenciar as causas patológicas das variantes da normalidade. E agora sim, para a gente matar a questão, quais são as variantes da normalidade? Existem duas. A primeira delas é o atraso constitucional. Então, é uma criança que tem um desenvolvimento atrasado. É uma criança, por exemplo, de 11 anos, como essa aqui, só que ela tem uma idade óssea de 9 anos. Então, nesse caso, a velocidade de crescimento dela é compatível como se ela tivesse 9 anos e é muito provável que ela vá conseguir recuperar esse tempo perdido aí quando a idade óssea dela ficar normal, ficar compatível com a idade. Então, o atraso constitucional, a gente vai diagnosticar quando existe uma velocidade de crescimento compatível, ela é normal ou está ali no limite inferior da normalidade, muito próximo ao normal, e a idade óssea é mais nova do que a idade cronológica. Então, nesse caso, uma criança de 11 anos com uma idade óssea de 9, de 8 anos, a gente fecha o diagnóstico de atraso constitucional. E a gente está vendo aqui que a letra C fala, se houver atraso de idade óssea, pode-se pensar em baixa estatura familiar. A gente sabe que isso está incorreto. Se houver atraso de idade óssea, deve-se pensar em atraso constitucional. E aí, a outra causa da variante de normalidade é exatamente a baixa estatura familiar. Então, quando o pai e a mãe são muito baixos, é normal que a criança também tenha uma estatura baixa e isso está ok. Como a gente vai diagnosticar isso? Vendo as alturas dos pais e vendo a altura esperada da criança. E aí, eu vou só resumir a fórmula da altura esperada para a criança. Você soma a altura do pai com a altura da mãe, divide por 2. Se for um menino, o filho, você vai somar 6,5 centímetros. Se for uma menina, você vai reduzir 6,5 centímetros. Isso aí vai dar uma altura. Então, por exemplo, se a mãe tem 1,60 m e o pai tem 1,80 m, a média dá 1,70 m. E aí, se a criança for um menino, a altura você vai somar 6,5. Então, a altura esperada dele é 1,76,5 m. E aí, a gente tem uma margem de erro que pode variar, dependendo da referência, entre 5 a 8 centímetros e meio para baixo ou para cima. Então, nesse caso, a gente tem que olhar para os pais para ver se existe uma baixa estatura familiar e aquela variante, e isso é uma variante da normalidade. A criança, na verdade, ela tem uma baixa estatura, não porque ela está doente, simplesmente porque os pais dela também têm uma baixa estatura, mas normalmente o que vai cair em prova é o atraso constitucional e isso você vai diagnosticar com uma velocidade de crescimento normal ou praticamente normal associado a um atraso de idade óssea. Então agora vocês já sabem diagnosticar o crescimento e desenvolvimento na criança no sentido da baixa estatura. Primeiro ponto, checar se existe baixa estatura. Segundo ponto, checar velocidade de crescimento. O normal é pelo menos 5 centímetros ao ano. Se for normal, existem duas opções. Ou é um atraso constitucional, e aí você vai olhar para a idade óssea, ou é uma baixa estatura familiar, e aí você vai olhar para a estatura dos pais. Se for uma causa patológica, você vai ter que olhar para outros sinais, por exemplo, pode ser uma síndrome de Turner, e aí vão ter outros sinais aí genéticos da síndrome de Turner. Se for um hipotireoidismo, pode ter outros sinais, por exemplo, uma obesidade.
um percentil do peso muito elevado e o percentil de altura muito baixo, a gente pode desconfiar de causas endócrinas como o hipotireoidismo, mas de qualquer forma, o grosso dessas questões, o núcleo, o fundamento para você acertar essas questões, você já aprendeu com essa questão aqui, muito interessante, da Universidade de Ribeirão Preto. Melhor opção, a letra C, sem dúvida uma opção incorreta. E agora, por fim, uma questão com enunciado menor, um enunciado muito enxuto, mas sobre um tema muito recorrente em provas e que as pessoas, inexplicavelmente, têm dificuldade e acaba errando. São os tumores hepáticos. Então, os tumores hepáticos é aquele tema que você não pode errar. Não dá para errar a questão sobre tumores hepáticos. É claro que podem existir questões cobrando uma profundidade muito específica, então aquela questão impossível de acertar, essas tudo bem, mas a maioria das questões sobre esse assunto vão cobrar os CCQs, os conteúdos-chave para a questão, aqueles conceitos que você não pode deixar de saber e não dá para errar. Uma questão como essa da SES do Rio de Janeiro é uma questão que ele pede em relação a adenoma de células hepáticas, é correto afirmar que. Então, vamos fazer um resumo sobre os tumores benignos de fígado. Primeiro ponto, qual é o tumor benigno hepático mais comum? O mais comum é o hemangioma. Então, o hemangioma hepático, que é mais comum, inclusive, em mulheres de meia idade, é disparadamente o tumor hepático benigno mais comum na população em geral, e a característica dele clínica é simplesmente que ele não causa nada. Então, é um tumor que quase sempre é assintomático, quase sempre não vai trazer nenhuma complicação e a sua conduta será simplesmente expectante. Então, é um tumor que não causa nada. Por outro lado, a gente tem o adenoma de células hepáticas, que tem características bem diferentes do hemangioma. Então, o que é o adenoma de células hepáticas? É o tumor benigno de fígado que a gente tem mais preocupação. Por quê? Porque ele tem risco de se malignizar. Então, o adenoma hepático tem risco de malignização, ao contrário do hemangioma, e ele também tem risco de se romper, causando sangramento, causando uma hemorragia interna potencialmente grave. E aí, cuidado para não confundir. Muita gente acha que por ser um hemangioma, né, que vem de vasos sanguíneos, o hemangioma que tem o risco de sangramento. Na verdade, não. O que tem o maior risco de sangramento, de se romper, causando sangramento, são os adenomas hepáticos, que é o tipo de tumor benigno que a gente mais se preocupa no fígado, e por isso, ao contrário do hemangioma, a gente tem a conduta no adenoma hepático, é a retirada, a gente tem que ressecar, a gente tem que tirar o adenoma, ao contrário do que ocorre no hemangioma. E aí, partindo para as opções, ele quer saber quais são, o que é correto afirmar sobre o adenoma. É o tumor hepático mais comum? Não. Na verdade, o tumor hepático mais comum é o hemangioma. São múltiplos em sua maioria? Não. Normalmente, o adenoma é único. Ele pode sim ter mais de um, mas normalmente ele aparece singular, ele aparece individualmente ali no fígado. Acomete mais pessoas do sexo masculino? Também não. Assim como o hemangioma, ele é mais comum em mulheres. No caso do hemangioma, mulheres de meia idade. E no caso do adenoma, talvez o CCQ mais importante e que é cobrado com mais recorrência nas provas de residência sobre tumores benignos do fígado é exatamente esse aqui, que o adenoma hepático está muito relacionado ao uso de anticoncepcionais orais. Então, paciente com adenoma hepático, a gente tem que contraindicar, a gente tem que retirar os anticoncepcionais orais na hora e logo depois fazer a cirurgia. Então, os anticoncepcionais orais estão muito relacionados ao adenoma hepático. Então, não dá para você deixar de saber esses dois, esses conceitos sobre esses dois tumores benignos de fígado. São tumores que caem sempre em prova de residência, características deles, e é muito simples. Então, não é um assunto difícil, vocês precisam saber basicamente isso. O adenoma é mais grave, ele é relacionado aos anticoncepcionais, ele pode tanto se malignizar como romper, e o tratamento dele é cirúrgico. Já o hemangioma é o mais comum de todos, atinge mulheres de meia idade, ele normalmente é assintomático, não causa praticamente nenhuma complicação, então dificilmente ele vai causar complicação, e o tratamento quase sempre será expectante. Então, você simplesmente vai acompanhar aquela paciente, é praticamente realmente
de fato um tumor benigno. Já o adenoma, ele é também um tumor benigno, mas ele tem um risco de complicação muito maior. Bom, pessoal, essas foram as nossas questões dessa semana, questões importantes sobre assuntos fundamentais. Os tumores hepáticos costumam cair em prova, questões fáceis e que muita gente erra. Sangramento vaginal também deu para a gente ter uma boa noção ali do diagnóstico diferencial do sangramento vaginal grave. Outras questões importantes, mas o mais importante de tudo é você focar nos conceitos-chave para a questão, nos CCQs, naquilo que realmente vai fazer diferença na hora da prova. Muita gente acha que estudar questões é sempre igual, é óbvio, né? É simplesmente você resolver questões, mas não, é muito além disso. É você aprender com elas, você realmente retirar os conteúdos que provavelmente serão cobrados em outras provas com recorrência. E é isso que a gente busca fazer para vocês aqui toda semana. Então, bom estudo e até semana que vem.